A Argentina é o único país que se saiba que atingiu o feito de ser uma das economias mais ricas do século XIX e do século XX para virar, bom, a Argentina que a gente conhece hoje. 9 calotes na dívida pública desde a independência, 5 golpes de Estado e, é claro, inflação. Muita inflação. O governo de Alberto Fernandes tinha testado os limites dessa tendência. Mais de 100% de inflação no ano, queda de 1,6% no PIB, 40% da população do país em situação de pobreza e a população tendo que revirar lixões por causa da alta da fome. Diante desse cenário catastrófico, o Partido Peronista de Fernandes, a maior força política dentro da Argentina, achou uma ótima ideia colocar Sérgio Massa, o ministro da Economia de Fernandes, para concorrer. Para surpresa de absolutamente ninguém, ele perdeu. Quem caralho que teve essa ideia? O que realmente surpreendeu foi a chegada de um completo desconhecido até um tempo atrás, que tinha conseguido um grupo pequeno, mas devoto de seguidores, e que era conhecido pela sua estridência, suas falas exageradas, al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro, e o seu profundo desgosto pelo Estado. Ministério de Trabalho, Emprego e Seguridade Social. Afuera! Com 56% dos votos, o Milei se tornou o primeiro presidente assumidamente libertário de um país no mundo. Ele entrou prometendo reduzir drasticamente o tamanho do Estado, cortar gastos, reduzir impostos e, é claro, controlar a inflação. Tendo pego o país no buraco, a grande expectativa dos eleitores do Milei era que ele revertesse a trajetória de empobrecimento, estagnação e corrupção deixada pelos peronistas. E depois de assumir em apenas 6 meses de governo, a inflação aumentou para 270% ao ano, o peso perdeu mais da metade do valor, o desemprego subiu para 7,6% e a pobreza aumentou para 52% da população. Ah, e ele também divulgou um esquema de pirâmide para todo mundo. Lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné. Yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No. Criptomoeda se tornou um mercado realmente gigantesco. E é bem possível que mesmo que você queira dar o seu primeiro passo, você tenha um certo medo. Afinal, tem até entusiasta caindo em esquema. Não é. E é por isso que é muito importante você dar o seu primeiro passo com a ajuda de quem realmente tem reputação, experiência e credibilidade de anos no mercado. E é por isso que o Manual da Economia entrou em parceria com o MB, a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, certificada pela CVM, para você que quer dar o seu primeiro passo no mercado cripto, fazê-lo com segurança e até um mimo de boas-vindas. Abrir uma conta no MB é de graça e leva menos de 5 minutos, e entrando com o meu link e investindo pelo menos R$50 em qualquer ativo, como Bitcoin ou Solana, por exemplo, você recebe de volta R$25 diretamente na sua conta no MB, sem perguntas feitas, sem complicação nenhuma. Eu, pessoalmente, já invisto parte do meu patrimônio em cripto e sempre tive uma experiência muito positiva. Mas é importante lembrar que isso não é uma recomendação de investimento em nenhum ativo em específico, e que cripto é um mercado volátil. Então leiam bem as condições e estudem bastante em qual moeda vocês vão aportar antes de entrar. É uma ótima oportunidade para você que já tinha planos de investir, mas por algum motivo ainda não tirou tempo para abrir a sua conta, e ela dura até o final de abril. Acessando pelo QR Code ou pelo link que está aqui na descrição, vocês, além de tudo, também ajudam o canal e entram para um mercado do qual eu e cada vez mais gente faz parte. Agora de volta pro vídeo. A esse ponto tu deve estar confuso aí. Tá, André, tu vai atacar ou defender o Milei, afinal de contas? E aqui nesse canal a gente ataca quando precisa e defende quando é justo. E antes de citar todas as conquistas positivas que o Milei conseguiu no seu mandato,
que não são poucas, eu preciso contextualizar vocês desse ajuste que realmente aconteceu e que os argentinos passaram e ainda estão passando por necessidades. Mas para entender por que o Milei conseguiu passar a motosserra no estado argentino e, apesar das suas burradas, ainda conseguiu se manter sendo um dos políticos mais populares da Argentina, eu vou precisar contar um pouquinho de história para vocês. Mas como história é um negócio meio chato de explicar, nos próximos 5 minutos, para que ninguém caia no sono, eu solicitei a ajuda justamente da pessoa ideal para explicar isso para vocês. A Argentina, assim como todo o restante da América Latina, é um país profundamente instável desde a sua independência. Mas, diferentemente de todo o restante da Latam, a sua geografia é simplesmente formidável. Com um dos solos mais férteis de todo o planeta, os hermanos se beneficiaram por muito tempo de sua agricultura, que é a sua grande vantagem comparativa de ter uma economia aberta e exportar uma ampla variedade de produtos agrícolas para os países mais ricos do mundo. A partir da década de 1880, a sua economia crescia a uma taxa média anual de 5,2% ao ano. Quase o dobro do Brasil, maior do que qualquer outro país da América Latina e os posicionando entre os países mais ricos do planeta. Só que isso durou até 1930. Com a crise de 29 e logo depois a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro se fechou e a estratégia de crescimento da Argentina, que dependia do livre comércio, se tornou inviável. E foi aí que surgiu o peronismo. Uma mistura de nacionalismo, trabalhismo, sindicalismo, corporativismo e social-democracia, que virou o país de cabeça para baixo. Antes um dos países mais abertos ao comércio no mundo, a Argentina se tornou um dos países mais fechados. Amplos programas sociais foram estabelecidos, o salário real dos trabalhadores cresceu, a maioria da população se sindicalizou, o setor público cresceu absurdamente, o processo de industrialização engatou a quinta marcha, ao ponto em que mais de 40% do PIB da Argentina era formado pela indústria. A herança política de Juan Perón foi um Estado grande, programas sociais generosos e uma economia fechada e corporativista que perdia a produtividade com o passar do tempo pela falta de integração nas cadeias globais de valor. E como o peronismo se tornou a força política mais poderosa na Argentina, esse ideário seguiu firme e forte desde 1946 até o século XXI com o kirchnerismo. Só que como a economia crescia cada vez menos, a solução encontrada pelos burocratas portenhos foi não fazer nada a respeito. Desde 1961, a Argentina praticamente não teve anos em que o governo gastou menos do que arrecadou. Quase 60 anos de déficit. Em 2022, um terço da população empregada trabalhava para o governo e os gastos públicos representavam 42% do PIB. E para jogar um pouco mais de sal na ferida, a Argentina também desperdiçava 7,2% do seu PIB por ano na má aplicação desses recursos públicos, o maior valor dentre todos os países da América Latina. Tudo isso que o Renato explicou levou a uma condição chamada de dominância fiscal. A dominância fiscal acontece quando um governo tem que se financiar de um jeito específico. Ele não pode nem diretamente imprimir mais moeda para pagar as despesas e nem depender de empréstimos tradicionais. Ele, na verdade, começa a usar a impressão de dívida, que é uma forma do dinheiro ser criado para poder pagar a dívida sem que o governo tenha condições para isso. De uma forma resumida, isso só quer dizer que o Banco Central da Argentina vai lá e cria pesos do nada, eletronicamente, e usa esses pesos para pagar a dívida pública do governo. Como esse dinheiro não tem lastro na economia real, não surpreendentemente ele acaba virando inflação, o que é uma merda para todo mundo, inclusive para o governo, porque quando ele vai fazer o recolhimento dos impostos, o valor dos impostos também
é corroído pela inflação, criando essa espiral tenebrosa em que o governo não consegue arrecadar o suficiente para cobrir as suas despesas, o que leva a um aumento do déficit, o que faz o Banco Central inventar pesos do nada para poder monetizar a dívida, o que aumenta a inflação, que faz cair o valor das receitas de novo. O ponto é que tu só consegue manter essa matemática doentia funcionando por tanto tempo até que o dinheiro não valha mais nada. E as pessoas que estão na base dessa pirâmide e que não conseguem se proteger da inflação de jeito nenhum, comecem a literalmente catar comida no lixo para sobreviver. A estratégia do peronismo e kirchnerismo para lidar com isso foi basicamente fingir por muito tempo que o problema não existia. Surfar na alta taxa de crescimento econômico induzida pelo boom das commodities nos anos 2000 e quando o custo de vida ficava muito elevado por conta da inflação, jogar um subsídiozinho de energia, de gás e de transporte público para mascarar os efeitos da inflação. O problema é que, além disso não ser sustentável no longo prazo por estar sendo financiado através da inflação, muitos desses subsídios, na verdade, beneficiavam os mais ricos e a classe média em prejuízo dos mais pobres. Deixa eu te contar melhor como. Talvez seja uma surpresa para vocês, mas eu já participei da elaboração de projetos para a reforma da estrutura de tarifas e subsídios do setor elétrico em alguns países em desenvolvimento, na época que eu trabalhava como analista em alguns projetos do Banco Mundial e da OCDE. E um tema recorrente que a gente via na política econômica do setor elétrico desses países é que, além de ser uma completa bagunça, uma característica bem comum era a existência de subsídios na conta de luz para praticamente todos os níveis de renda. O ponto é que esses subsídios são terrivelmente ineficientes e regressivos do ponto de vista tributário. 43% dos subsídios de energia vão só para 1/3 da população argentina que mora na região metropolitana de Buenos Aires, a mais rica do país. Do mesmo jeito, 70% dos subsídios de transporte público vão também para Buenos Aires e quase metade dos subsídios de gás vão também para Buenos Aires, com algumas das regiões mais pobres do país, como Chaco, Corrientes e Formosa, nem sequer recebendo o benefício dos subsídios, porque elas ficam de fora da rede de gasodutos da Argentina. Como os subsídios também tendem a deixar a energia e o gás para alguns consumidores na Argentina extremamente barata, em média 65% da conta de luz é paga pelo governo e os residentes de Buenos Aires pagavam em média 10 vezes menos do que o Brasil no quilowatt-hora em 2018, isso levava a um incentivo para o desperdício. Não é incomum tu ouvir histórias de argentinos que deixavam o ar ligado o dia inteiro no verão, mesmo não estando em casa. E esse estudo aqui estimou que no inverno um argentino gastava mais por mês em média em aquecimento e energia do que um sueco em Estocolmo. Agora, por que os governos colocam e mantêm esses subsídios tortos é uma coisa que você deve estar se perguntando. E a resposta simples é que é para fraudar a inflação. É claro. No Brasil, isso aconteceu no governo Dilma lá em 2014, e se você era um adulto ou um adolescente minimamente funcional naquela época, você lembra o que aconteceu depois. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Populismo fiscal definitivamente não se paga no longo prazo. Que bom que essa página a gente já virou, não é mesmo? Picanha! 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 Entender que o problema tá ali é bem diferente de resolver ele. Quanto mais tempo tu vai empurrando o problema com a barriga, mais amargo é o remédio que tu vai ter que tomar para fazer a dor passar. E no meu ver, essa realmente é a parte maligna do governo Kirchner e Fernandes e de qualquer outro governo que faça populismo fiscal. Eles sabiam que o problema tava lá desde o início. A inflação era o câncer, o ajuste fiscal necessário era a quimioterapia e os subsídios eram um analgésico medíocre. Ao invés de endereçar o câncer enquanto ele ainda era um tumor pequeno, os peronistas ficaram dando dipirona pro paciente e fingindo que não tinha nada acontecendo ali para não ter que passar pela dor do ajuste. Mas o câncer continuava ali.
e cada vez ele doía mais. Paracetamol, ibuprofeno, tramadol, cada vez mais remédios e cada vez menos eficácia. 20 anos depois, com o câncer já em metástase e o fígado do paciente indo pro ralo, eles berram e esbravejam que a adriamicina que estão dando pro paciente como parte da quimioterapia tá fazendo ele ficar careca. Sim, qual é o seu plano? Esse pedaço de bosta aqui está morrendo, minha senhora. E esse é o contexto que vocês precisam ter para entender a terapia de choque que o Milei e a sua equipe estão fazendo na Argentina. Esse salto na inflação no início do governo foi o governo cortando grande parte desses subsídios ineficientes de energia, gás e transporte público. O salto na pobreza foi também efeito do corte de subsídios e da desvalorização do peso oficial para corresponder mais com o peso a preços de mercado. O aumento no desemprego, demissão de servidores públicos e congelamento de salários. Todas essas coisas doem, e é claro, você tirou todos os analgésicos do paciente e colocou ele para fazer quimioterapia. Mas a estratégia do governo anterior era simplesmente deixar o paciente morrer aos poucos. Isso não é para dizer que eu concorde com todas as medidas colocadas em prática pelo governo Milei, mas a aritmética é bem simples. Se não tem dinheiro, de algum lugar tem que cortar. E se tem uma pessoa responsável por operar a motosserra do Milei, essa pessoa é o ministro da Desregulamentação e Reforma do Estado, Frederico Sturzenegger. O Sturzenegger decide quais regulações que ele vai atacar e o que ele vai reformar no Estado argentino por meio de consultas públicas. De acordo com ele, qualquer cidadão pode entrar no site do Ministério e enviar sua denúncia de regulação sufocante ou de abuso por parte de autoridades do Estado. E em 2024 isso resultou num verdadeiro expurgo do funcionalismo argentino, demitindo mais de 38 mil funcionários, ou por volta de 5% do corpo prévio do Estado. Desnecessário dizer, mas isso deixou muita gente insatisfeita. Uma das medidas mais impactantes do Sturzenegger para o mercado imobiliário argentino foi por meio do decreto presidencial número 838 de 2024. Até 2024, um proprietário só podia ajustar o valor do seu imóvel e aluguéis 2 vezes por ano, em um país onde a inflação mensal era de 22%. Para um inquilino que já tinha a sorte de ter um contrato de aluguel firmado por bastante tempo, isso era excelente. Para a grande maioria das pessoas, isso era uma merda. Porque com essas regras, simplesmente ninguém queria ofertar apartamentos no mercado. A consequência foi um cenário cartunesco de vários apartamentos vazios e de pessoas com dinheiro querendo alugar, mas nenhum locatário disposto a assinar um contrato. Com o decreto 838/2024, o setor começou a funcionar com menos intervenção do governo e sem controle de preços. E o efeito, como vocês podem ver nesse gráfico, é que os aluguéis caíram como proporção do salário médio e a oferta de espaço em cidades como Buenos Aires aumentou drasticamente. E agora, finalmente, nós chegamos ao momento mais esperado do vídeo. Bem-vindos ao compilado de vitórias de Javier Milei. Cortando o tamanho do Estado argentino, cortando subsídios e demitindo funcionários públicos, o Milei entregou a sua promessa principal de campanha. O governo argentino fechou o ano de 2024 com superávit primário em todos os meses e com o primeiro superávit financeiro em mais de 100 anos. O risco país da Argentina, medido pelo JP Morgan, caiu de mais de 2.500 pontos com Fernandes para menos de 600 pontos com Milei. Um nível ainda alto, mas uma melhora impressionante. O Banco Central da Argentina controlou a sua emissão de moeda e, como resultado, a inflação caiu. No final de 2024, a Argentina estava com uma inflação mensal de 2,4% e anual de 117%. O menor valor desde 2019
e é esperado que esse ano ela caia ainda mais. E o ponto que a esquerda adorou ventilar por aí da pobreza ter passado 50% no governo Milei, o mundo tá acabando e todo mundo comendo na fila do osso. Ironicamente, tudo que já estava acontecendo no governo Fernandes. Bom, a pobreza já caiu para 35% em agosto do ano passado, de acordo com uma pesquisa feita usando dados do INDEC. Os salários reais cresceram em mais de 145% e, de acordo com o FMI, a Argentina vai ser o país que mais vai crescer da América Latina em 2025. Então é isso, o Milei finalmente salvou a Argentina e vai se tornar o modelo a ser seguido em política econômica nos próximos anos para todos os países na América Latina. A esquerda nunca mais vai ganhar uma eleição na Argentina e os nossos vizinhos vão finalmente escapar da mediocridade da América Latina e se tornar novamente um país desenvolvido e de primeiro. Essa é a parte que talvez seja uma boa ideia eu avisar para vocês que essa não é a primeira vez que a Argentina passa por um período drástico de reformas sob um governo de direita. Entre 1976 e 1983, durante a última ditadura militar da Argentina, o ministro da Economia, José Alfredo Martínez de Hoz, fez um dos maiores programas de liberalização econômica da história da Argentina. Ele colocou uns Chicago Boys para administrar o Banco Central, eliminou o tabelamento de preço, cortou impostos de exportação, cortou subsídios e cortou impostos de importação. A taxa de câmbio entre o peso e o dólar foi fixada num sistema de crawling peg chamado de tablita na época, que desvalorizava o peso em incrementos constantes por mês para ajudar a controlar a inflação e evitar choques de desvalorização repentina. Bem parecido com o que o Milei está fazendo agora. É como se no Brasil, no início do ano, o dólar valesse R$4 e até o final do ano a gente tivesse uma inflação de 100%. Só que mesmo com a mesma quantidade de dinheiro comprando só metade do que comprava no início do ano aqui no Brasil, o Banco Central falasse que o dólar vale R$5. O que você faria nesse caso? Provavelmente você iria comprar mais coisa em dólares. E sem controle de capitais, você e quase todo mundo iam cada vez mais trocar reais por dólares, chegando ao ponto de esgotar as reservas internacionais e travar a economia do país. Já em 1989, Carlos Menem foi eleito presidente da Argentina e iniciou um programa de reformas baseado no Consenso de Washington, que incluía privatizações, desregulamentações e uma âncora cambial para fixar o preço do peso. Um peso valia exatamente $1 entre 1991 e 2002. A inflação caiu de 4.000% ao ano para menos de 10% em menos de 3 anos. A economia cresceu a um ritmo de 4,4% entre 93 e 98 e as exportações e importações argentinas praticamente triplicaram. E isso durou até o Banco Central ficar sem dólares para poder converter o peso e o governo dar calote na dívida externa em 2001. A economia encolheu 28% entre 98 e 2002. A grande maioria dos argentinos perdeu mais da metade das suas economias quando todos os dólares foram convertidos para pesos de novo, e mais da metade dos argentinos ficaram na pobreza. O que os países presos em ciclos de voo de galinha e queda, como a Argentina, mostram pra gente é que é sempre mais provável continuar no ciclo do que sair dele. E que atingir a salvação de se tornar um país desenvolvido e rico não é uma questão simples de só colocar o lado certo no poder, porque o lado errado só faz cagada. Na verdade, nos países eternamente presos na armadilha do subdesenvolvimento, na grande maioria dos casos, a cagada é construída em conjunto, tanto pelas piores partes da ala da esquerda, quanto pelas piores partes da ala da direita. Com a economia em recessão e muitas indústrias entrando em falência por conta do peso sobrevalorizado em 78, o ministro liberal Martínez de Hoz usou a sua influência para transferir uma dívida da siderúrgica Acindar de $700 milhões para o governo argentino. Ou seja,
para ser paga pelo contribuinte. O fato de que ele era CEO da Acindar antes de trabalhar no governo, com certeza foi só uma coincidência infeliz. Cristina Kirchner e Nestor Kirchner multiplicaram seu patrimônio em 10 vezes desde que entraram na política, Carlos Menem mexeu na Suprema Corte para alterar a Constituição e concorrer à reeleição, Macri usou o governo para perdoar uma dívida de 296 milhões de dólares da sua empresa familiar Socma, e o governo Fernandes teve um escândalo onde políticos aliados ganhavam prioridade na fila das vacinas, mesmo com o país tendo escassez de vacinas na pandemia. Mas eu tô divagando. Os dois exemplos mais próximos na história da Argentina do que o Milei tá fazendo agora compartilham semelhanças. Ambos envolveram uma terapia de choque, ambos foram baseados em políticas de livre mercado, desregulamentar, diminuir o tamanho do setor público e privatizar. Ambos produziram resultados excelentes no curto prazo e ambos, depois de mais ou menos 10 anos, fracassaram. E de certa forma, a razão principal pela qual os dois falharam também é a razão principal pela qual o experimento do Milei tem mais chances de fracassar. O câmbio. Na última explicação chata que eu tenho para fazer para vocês, eu vou explicar exatamente por que tem tanto argentino vindo para cá fazer compras. Depois daquela desvalorização gigante do peso no início do mandato, o Banco Central da Argentina instituiu uma política de crawling peg, onde o câmbio oficial é desvalorizado em incrementos constantes de 2% ao mês, independente de quanto que foi a inflação ou a cotação do dólar paralelo no período. E isso fez com que a brecha cambial, a diferença entre o câmbio oficial e o paralelo, aumentasse, tornando o peso artificialmente valorizado. O problema disso é que, com o câmbio valorizado, isso incentiva os argentinos não só a ir para a praia em Santa Catarina, mas também a importarem mais, que por sua vez coloca uma pressão na balança comercial, gerando déficit. Esses déficits, por sua vez, vão cada vez mais corroendo e acabando com as reservas internacionais da Argentina. Até que... bom, é exatamente o mesmo resultado dos dois experimentos anteriores. Tragédia. Mas é importante dizer que um câmbio apreciado não é necessariamente algo incomum nos processos de estabilização econômica. Na verdade, ele meio que é a regra. Nos anos iniciais do Plano Real, por exemplo, o próprio real chegou a valer em alguns períodos mais do que o dólar. E o Gustavo Franco chegou até a comentar numa palestra que ele fez na Argentina que a estratégia de crawling peg adotada por eles é bem semelhante à que foi usada aqui no Brasil. E por último, nesse artigo aqui, os economistas Calvo e Weg demonstram que todos os processos de estabilização macroeconômica que aconteceram no século XX envolveram pelo menos algum grau de apreciação cambial. O que quer dizer que não tem nada de extraordinário no que eles estão fazendo realmente, mas o equilíbrio é bem frágil. Basta uma crise internacional acontecer ou o presidente ser burro o suficiente de fazer uma cagada que destrua a sua reputação e base de apoio. Yo no lo promocioné, yo lo que hice... Que a estabilização vai por água abaixo, o peso perde metade do valor, o país entra em crise novamente e nas próximas eleições a oposição entra fazendo um monte de proposta mirabolante de novo. Depois do estrago, a economia melhora por um tempo, impulsionada por um caminhão de dívida, empregos no setor público e emissão de moeda do governo, até que a inflação fique muito alta de novo. Todo mundo fique muito pobre de novo. E um outsider com propostas de reformar o governo, acabar com tudo que está aí e levar a Argentina para o caminho do livre mercado, seja eleito de novo. Esse é o ciclo da Argentina. Se o Milei vai ser o primeiro que vai conseguir tirar a Argentina desse ciclo e levar o país finalmente ao caminho de se tornar um país desenvolvido, isso eu vou deixar para vocês discutirem nos comentários aqui embaixo.
Mas eu sinceramente espero muito que seja o que aconteça. No mais, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deixa um comentário que isso ajuda muito no engajamento do meu vídeo. Se inscreve e, caso você goste do meu conteúdo e queira que eu produza mais vídeos como esse, considere me apoiar lá no Apoia-se. No mais, muito obrigado a todos vocês. Eu vejo vocês na próxima e é os guri. Tchau, tchau.